Boa noite meus irmãos, como é que estão todos vocês? Espero que todos bem, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a bênção dele realmente sobre cada um de vocês, tá ok? Que bom nós podemos aqui nos encontrar mais uma vez, né? E hoje, quarta-feira, dando continuidade ao que nós abordamos ontem, sobre o segundo pilar. E antes de mais alguma coisa, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor tome a primazia do que há de acontecer nesta noite. Ok? Senhor Deus, nós bendizemos e agradecemos ao Senhor. Somos gratos por Tua presença maravilhosa sobre cada um de nós, por Tua presença em nossas casas e também por Teu cuidado e misericórdia revelado a nós. Entendemos, Pai, que sem a Tua misericórdia, sem a Tua graça, nada somos. E somos, assim, muito agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e por todas as maravilhas que tem promovido em nossa transformação. Reina sobre nós, sobre cada pensamento, sobre cada desejo, manifesta cada dia a Tua vontade sobre nós e que possamos estar atentos à Tua voz para poder obedecer todo o Teu desejo e vontade. Assim quero abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão nesta programação e aqueles que não puderem estar também. Tenha misericórdia dos que estão necessitados, suplicando, clamando por misericórdia nesta hora. Nós agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui nos visitando, deixa seu like aí, marca aí, galera, dá essa força pra gente aí, tá bom? O seu gostei, né? E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Siga-nos nas nossas redes sociais, tem o YouTube, que estamos com o nome Igreja Andante, e temos também o Instagram, que também está com o nome Igreja Andante. Então nos siga nas nossas redes sociais aí e fique por dentro de todas as informações, dos vídeos que estamos lançando, né? Dos avisos e palavras que assim compartilhamos, tá ok? Então sejam bem-vindos todos, fiquem bem à vontade e que realmente o Espírito Santo possa ministrar ao coração de vocês. Ontem nós iniciamos esse tópico do segundo pilar. O nosso tema geral é os pilares da vida da igreja e abordamos um primeiro pilar que diz respeito ao ambiente da vida da igreja, né? O ambiente da igreja, e hoje estamos falando do segundo pilar, desde ontem, melhor dizendo, que diz respeito à doutrina dos apóstolos. Clarificando algo que é bom até a gente esclarecer, me fizeram uma pergunta hoje, falando assim, já que o segundo pilar, o primeiro pilar, o ambiente da igreja, quando você falou o ambiente da igreja, você falou sobre não foi esforço, a palavra que foi dita foi, eu até usei um termo, perseverança. O ambiente da igreja, quando eu falo ambiente, lembra que eu disse que não é um local, mas o ambiente refere-se a uma condição. Então a condição da igreja é a condição de perseverança. Então todos aqueles que vêm para a igreja, o ambiente que ele deve encontrar é um ambiente de perseverança, é um ambiente de não desistência. Seria esse o que eu queria dizer com o primeiro pilar. E no nosso segundo pilar, doutrina dos apóstolos, nós começamos a dizer ontem que temos que ter um cuidado, porque há uma tendência nossa, uma tendência natural nossa, principalmente nós aqui da região ocidental, de associar doutrina com um conjunto de regras, com um conjunto de coisas a serem seguidas, e lógico, a gente tende a anotar essas coisas e buscar segui-las como uma lista, como algo que tem que ser pontuado. Mas pelo que vimos e discutimos um pouco ontem, a doutrina que os apóstolos falavam não tinha respeito a um conjunto de regras. Para eles até
num primeiro momento, foi um pouco complexo. Por quê? Porque estava acostumado pela cultura judaica a seguir um conjunto de regras, pela própria lei mosaica, pelo que foi passado no Pentateuco, né? Na Torá. Mas eles conseguiram entender, com a convivência com Jesus durante os 3 anos e meio, que não era um conjunto de regras, né? Mas sim uma vivência simples dentro daquilo que o Pai havia estabelecido. Quando Deus concedeu a Moshe, a Moisés, os mandamentos, os 10 mandamentos, né, e outras orientações que veremos em toda a Torá, a ideia de Deus não era que eles pontuassem aquilo e vivessem aquilo de forma a julgar os outros, a condenar os outros, mas a ideia era que eles pudessem praticar de forma natural aqueles ensinos. A gente entende que, infelizmente, isso não aconteceu. Isso não aconteceu e a gente viu que Israel, o povo de Israel, ficou muito preso às leis. Tão preso às leis que a questão do sábado, quando Jesus está entre nós, eles ficam numa perseguição, porque Jesus não podia curar no sábado, Jesus não podia realizar milagres, e Jesus começa a clarificar a eles determinadas coisas. Tem um momento que Jesus pergunta a eles: quem de vós, vendo que um animal seu caiu num buraco, não fará todo esforço para tirá-lo? Então, esses conjuntos de regras que muitas vezes as pessoas tendem a se prender, elas terminam gerando a hipocrisia. Por quê? Porque as pessoas elas querem impor sobre as outras pessoas determinadas posturas desde quando elas não estão dispostas a cumprir. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não estamos aqui para abolir as regras, mas queremos dizer que é muito mais fundamental que as leis e o conjunto de orientações que o Senhor Deus estejam integrados na minha vida de forma que eu as faça e pratique de forma natural. Por isso que Jesus disse que ele não veio descumprir a lei ou anular a lei. Ele veio fazê-la cumprir. Ou seja, qual era o desejo de Deus desde quando orientou Moisés a que fizesse a lei? Que os homens pudessem viver a lei de forma natural. Os discípulos, então, depois da convivência com Cristo Jesus, eles conseguem compreender isso. Porque, como eles viviam naquele também contexto de sociedade, eles começam agora, caminhando com Jesus, vendo que não havia um conjunto de regras ou coisas que deveriam se basear, mas que deveria ser vivida. Você vê que os próprios milagres que Jesus fazia não tinha como os discípulos marcar e falavam: se cura leproso desta forma, se cura cego daquela outra forma, quando a pessoa tiver ou seja, não tinha um conjunto de regras ou orientações a ser seguido, a não ser depender do Pai, depender da ação do Espírito Santo e viver a simplicidade do Evangelho em obediência aos princípios que Deus estabeleceu. Para a gente também, muitas vezes isso é um pouco difícil. Às vezes a gente se pega em determinados pontos tão presos à letra, né? E esquece da liberdade, da naturalidade, da fluidez do Espírito Santo. E não podemos esquecer jamais que o Espírito Santo é aquele que nos orientará, que orientará a igreja na execução do serviço. Então, volto a salientar, e a gente vai repetir isso por alguns outros momentos aqui no nosso momento aqui, que a doutrina dos apóstolos correspondia à própria pessoa de Cristo Jesus, à vivência de Jesus, né? Ontem eu contei uma história para vocês de uma missão inglesa, que eles, ao chegarem na tribo e falarem de Jesus, os nativos ali, eles confundiram e falaram: não, Jesus, nós o conhecemos, ele morou aqui conosco. E os missionários, claro, falaram: não, a pessoa que estamos ali falando morreu mais de 2000 anos atrás. E eles falam: não, nós o conhecemos e podemos até mostrar onde é a casa dele e tal. E leva lá. Porque a pessoa que vivia ali era um missionário que viveu de tal forma que a conduta da vida dele foi confundida com Cristo Jesus. É isso que tem que acontecer comigo e com você. Viver de tal forma que a conduta
nossa seja confundida com a cultura de Cristo, porque na verdade temos essa função hoje, né, de revelar Jesus por meio de nossas vidas. Claro que não é uma questão da minha força ou da sua força, no sentido da gente tentar ser como Jesus. Não. Precisamos apenas obedecer e nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. E Ele, dentro da característica de cada um, dentro da maneira que Ele faz com nossas vidas, evidencie a presença dEle. Ok? Então, retomando do ponto de ontem, né, eu queria começar lendo um trecho de um documento de um cidadão chamado Carlucci dos Santos, que é um dos presidentes da ABU. Para quem não conhece, a ABU é chamada de Aliança Bíblica Universitária. Ele escreveu um tópico aqui que eu achei bem interessante e eu queria ler com vocês, tá ok? Então acompanhe minha leitura. Diz assim: os discípulos de Jesus leram as Escrituras a partir da pessoa de Jesus Cristo. A lei... Aqui. Aqui. Então os discípulos de Jesus leram as Escrituras a partir da pessoa de Jesus Cristo. A lei, os profetas, todas as Escrituras falam a respeito de Jesus, o Filho de Maria, o Filho de Deus. Isso a gente vê em Lucas capítulo 24, do 25 ao 27 e 45 a 49. Quando falamos de Escrituras no contexto cristão, devemos lembrar que as Escrituras, quais Jesus Cristo e os apóstolos leram e interpretaram, são o que hoje chamamos de Antigo Testamento. Então, o que Jesus falava com os apóstolos naquele contexto lá era a Torá e os profetas, tá? E que a gente corresponde hoje ao nosso Antigo Testamento. Foi com base nesses textos que Jesus lhes explicou sua identidade, propósito e missão. Foi na leitura desses textos que os apóstolos se embasaram para a missão evangelizadora e transformadora de suas vidas pessoais e da realidade político-social dos seus dias. Os livros e as cartas que compõem o que chamamos de Novo Testamento nasceram no encontro daqueles que seguiram a Cristo na sua história e nas Escrituras. Na caminhada com Jesus Cristo, eles leram ou releram as Escrituras, creram que Jesus era o Cristo e o colocaram em prática em seus ensinamentos. Jesus passou a ser o Filho e o que explicava o Antigo Testamento. Jesus passou a ser o filtro e o que explicava o Antigo Testamento. Eles deixaram de ver o Antigo Testamento como uma escritura normal, mas a partir de Cristo, eles entenderam o que estava escrito no Antigo Testamento. A narrativa bíblica nos conduz a Jesus Cristo como o ponto máximo da revelação de Deus e do projeto de Deus para reconstruir a humanidade. Usamos Escrituras para interpretar as Escrituras, tendo Cristo como sua chave hermenêutica. É bem interessante o que ele coloca, primeiro porque ele fala o seguinte, o que Jesus tinha. E Jesus trabalhava com os apóstolos, era o que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Então, Jesus trabalhava com a Torá e os profetas, né? Tanto Isaías, Jeremias, Amós e tantos outros ali. E nesse contexto, ele explicou aos discípulos sobre o Mashiach, sobre o Messias, que ele era ele mesmo, o que deveria acontecer pela própria Escritura, né? O Messias deveria sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, aquele contexto foi o contexto que eles tinham. O que nós temos hoje como Novo Testamento é relato das histórias vividas pelos discípulos e apóstolos, que foram, lógico, fundamentados no ensino de Jesus, ou seja, na pessoa de Cristo Jesus. Então, a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, ela fala da pessoa de Cristo, da pessoa do Mashiach, da pessoa de Jesus, daquele que viria e assumiria nosso lugar, restauraria todas as coisas, voltaria, ressuscitaria, voltaria ao Pai e que retornaria para nós depois para buscar a sua noiva. Então, assim, esse é o ponto que nós não podemos esquecer. Ou seja, a Bíblia, embora nós venhamos dividi-la em Novo e Velho Testamento, a gente tem que entender que do início ao fim, ela fala da pessoa de Cristo Jesus. E então o fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos está fundamentada no que diz respeito do início ao fim, na pessoa de Jesus. E entendia isso com tanta clareza. Vocês lembram que no final aqui do que eu li,
ele diz que as escrituras são usadas para interpretar as escrituras, tendo Cristo como a chave hermenêutica. E é interessante porque quando falamos de teologia, a hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras. E para nós, temos que ter muito claro que para que possamos interpretar corretamente as escrituras, a chave que Deus me deu e deu a você foi Jesus Cristo. Jesus é a chave que consegue nos levar à compreensão de toda a palavra, do início ao fim. Não tem como compreender a palavra sem entender a pessoa de Jesus. Não tem como compreender a palavra sem entender que ele estava no início e ele estará no fim, que ele é o alfa, que ele é o ômega. Não tem como entender a palavra sem entender que todas as coisas foram criadas por ele. Então, toda a Bíblia se refere à pessoa de Jesus. O Pai queria que nós tivéssemos a compreensão de que a palavra fala acerca de seu Filho que viria para nos salvar. O Pai nos deu Jesus para que não só Jesus nos salvasse, mas desse compreensão da pessoa do Pai. E o Pai também colocou Jesus como o único caminho pelo qual pudéssemos chegar até Ele. Jesus diz isso lá em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu e você tem acesso a Deus hoje, por causa de Jesus. Então, por que nós oramos e Deus nos ouve? Porque nós nos dobramos diante de Jesus, né, diante do Pai, e Ele nos aceita e recebe nas orações. Porque tem no final da nossa oração tem um nome que valida as nossas petições. Pedimos em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, Jesus é a chave principal para compreender a vontade de Deus, compreender toda a nossa trajetória e vivermos de uma forma que seja agradável a Deus. Toda vez que nos afastamos da pessoa de Jesus e vamos apenas para a letra, ou para estudos, para ensinamentos, nós começamos a nos afastar do que Deus queria. A vontade do Pai foi que toda a plenitude habitasse em Cristo Jesus. E essa plenitude que está em Cristo, ou seja, toda a compreensão, está nele. Então, o meu papel e o seu é compreender Jesus. É estar com Cristo. E aí entra o papel do Espírito Santo, que nos leva a entender Jesus. Claro que esse entendimento não vai ser de um dia para a noite. Vai ser passo a passo, com nossas experiências, com descobertas que vamos tendo na nossa caminhada e vamos sendo renovados no nosso entendimento. Lembra de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, principalmente o 2, né? Transformai, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, né? Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa transformação do meu entendimento acontecerá quanto mais eu conhecer o meu Senhor Jesus. E isso pela ação do Espírito Santo em mim. Falando um pouco dessa questão do afastamento, eu queria ler um texto com vocês que está em Gálatas, capítulo 3, verso 1. Gálatas 3, verso 1. Gálatas 3, verso 1. Cadê? Vamos aqui. Aleluias. Depois que você tiver um outro momento, coloca os vídeos de volta, vai ouvindo, vai meditando, vê se tem alguma coisa talvez você não tenha compreendido, ou talvez alguma coisa que passou, sabe? E que vai lhe ajudar a entender melhor, porque o mais importante aqui, irmãos, de você gravar um estudo, de você aprender o estudo, é você entender que há algo que vai contribuir para o seu crescimento em Cristo, né? E você desenvolver a sua vida nele como discípulo, de forma que nesse contexto, em qualquer outro contexto que possa acontecer, a vida de Jesus Cristo seja bem evidente em mim e você, tá bom? Então, Gálatas 3, verso 1. Minha tradução, já estou usando Bíblia King James 1611, diz assim, versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade? Quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado. Os Gálatas ali foi interessante que eles foram chamados de insensatos, por quê? Numa tradução talvez nossa mais atual, sem noção,
Porque estavam se desviando da pessoa de Cristo Jesus. Você vê que Paulo prega a pessoa de Cristo Jesus, os apóstolos pregam a pessoa de Cristo Jesus, e no momento eles estavam se desviando para voltar aos velhos fundamentos e o contexto, o próprio contexto judaico de conjunto de regras, né? Eles estavam voltando justamente às regras, à letra, e se apartando da pessoa de Cristo, a qual havia sido revelada, né? Se a gente fosse continuar a leitura, no versículo 2 você veria: apenas quero saber de vós isto: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? E aí ele diz no versículo 3: só assim tão tolos, depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne. E é interessante porque o Espírito revela Jesus, né? O Espírito Santo revela Jesus. Então os Gálatas estavam deixando a orientação do Espírito Santo, que vai nos levar à pessoa de Cristo, e logicamente essa pessoa se manifesta na nossa conduta, e estavam voltando à caduquice das regras, das letras, sem a graça, sem a direção do Senhor. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Temos um cuidado seguinte: quando eu falo caduquice da letra, não estamos falando que não precisamos ler, nem conhecer, nem aplicar. Eu estou falando no sentido de esquecer que o Espírito Santo vai usar essa compreensão, esse entendimento que eu tenho por meio da minha leitura, para me revelar a pessoa de Cristo Jesus. Então eu preciso deixar que o Espírito tenha a liberdade de me guiar a tal. Senão a gente vai simplesmente falar: não. A gente vai fazer até que nem Pedro. Vocês lembram de Pedro? Lembrando de Pedro lá no Atos capítulo 10. E aquele ponto é muito interessante nesse contexto que nós estamos colocando, porque Pedro, ele conhecia Jesus, ele caminhou com Jesus. Quando o Espírito Santo vem e passa a habitar em Pedro, e como nos demais, eles são cheios do Espírito Santo, e lógico tem uma compreensão muito maior da vida de Jesus, e tudo aquilo que ele veio desenvolver, e o chamado para a revelação da própria pessoa do Mashiach, né, nas suas vidas. E ele tem um momento nesse Atos 10, ele está na casa de um certo Simão chamado Simão Curtidor. Ele tem fome por volta de meio-dia, e ele sobe no terraço enquanto aguardava lá o alimento. E naquele momento que ele está aguardando o alimento, né, o almoço, ele tem um êxtase, ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um lençol descendo do céu, preso pelas 4 pontas, onde estava todo tipo de animal quadrúpede dentro daquele lençol. E aí veio uma voz, lógico, a voz do Espírito Santo, e diz assim: Pedro, levanta-te, mata e come. E aí Pedro brada e diz: jamais, Senhor, colocarei coisa impura e imunda na minha boca. E aí o Senhor repete por 3 vezes, dizendo a ele: não chame impuro, o lençol se recolhe, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E claro que Pedro, lógico, não entendeu exatamente naquele momento o que havia sido dito, o porquê daquilo. E foi ali uma analogia, ou seja, a ideia não era que ele matasse e comesse aqueles animais, mas Deus estava mexendo com Pedro ali nos conjuntos de regras tão fixas, tão engessadas da cultura judaica, que também estavam em Pedro. Que a ideia era, você vê que Deus repete: não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Logo depois, e se a gente lesse um pouquinho, a gente entendendo o contexto ali, a gente vê que a questão estava referindo-se a Cornélio, que era gentil, e que o Senhor orientou que ele procurasse Pedro. Agora, se isso não acontece, se Pedro não tem essa visão, se Pedro não ficasse questionando o porquê daquilo, com certeza Pedro não iria para a casa de Cornélio. Por que não iria? Porque na cultura judaica era bem claro: era proibido um judeu entrar na casa de um gentil. Mas aquilo vem, o Espírito depois diz a ele para ele ir sem questionar. Ele, quando chega em casa de Cornélio, diz que entendeu o que o Senhor diz a ele: não podemos chamar, né, impuro a quem Deus purificou. Traz a palavra, porque ele queria entender o que Cornélio queria, e Cornélio disse que o Senhor falou que ele falaria as palavras dessa vida, e ele explica lá. E isso é uma questão minha pessoal. Eu acredito que Pedro, para mim, ia fazer o feijão com arroz, sabe? Ia contar, ia falar de Jesus e tal, e vamos embora. Não era para falar? Já falei.
Mas o Senhor já sabia da intenção de Pedro, o Senhor já sabia do que estava no coração de Pedro, então o que é que o Senhor faz? O Senhor pega aí, batiza todos aqueles gentios que estavam ali, não só Cornélio e sua família, mas os convidados de Cornélio, com o Espírito Santo. E aí Pedro fica na situação, estava Pedro e mais 6 irmãos daquela cidade, se não me engano foi Jope, foi a cidade que Pedro estava, né? A cidade de Jope, que onde ele ressuscitou Tabita. E sim, e ali ele só tem uma coisa a fazer: batizá-los nas águas. Tanto é que Pedro diz: como é que podemos negar, né, o batismo a esses? Aqui o próprio Senhor batizou. A gente vê que era uma coisa forte dentro deles. E essa questão, você vê que o próprio igreja, depois Pedro teve que ir para a igreja de Jerusalém se explicar porque ele entrou em casa gentil. Ou seja, mesmo com a revelação de Cristo, você vê como a palavra, a lei, os ensinamentos engessam a gente, né? E de várias formas. No nosso caso aqui, e em particular, nós, igreja andante, nós que já congregamos, nós temos uma certa liberdade porque a gente já não tem a consciência do espaço físico, né? A gente já está acostumado a viver de casa em casa, já é uma prática nossa. Tanto é que a gente se reúne uma vez aos domingos, mesmo assim não é num local fechado, tão fechado assim na casa do irmão, graças a Deus que nos cedeu a área lá para a gente poder usar os domingos, e a gente se vê terça e quarta em grupos nas casas, tem o discipulado, tem os acompanhamentos, tem a nossa comunhão em outros momentos também e tal, mas tem irmãos que têm uma dificuldade de entender. E nós oramos por eles para que Deus possa trazer o despertamento e ajudá-los, porque assim, já foi passado por vários ensinamentos sobre isso, como se o espaço físico fosse a igreja e ali fosse o lugar de adorar o Senhor, ali fosse o lugar de aprender acerca do Senhor, ali fosse o lugar de ter comunhão com o Senhor e com a igreja. O espaço físico tem a sua importância, sim, como eu até citei para vocês uma certa vez, e lá é um lugar que ocorre ensino, é um lugar que ocorre comunhão, né? Oração, claro, mas lá não é o lugar. É um lugar que ocorre essas coisas. O lugar que deve ocorrer comunhão, oração, leitura da palavra no seu dia a dia. Você precisa ler a palavra em casa, você precisa ter o seu tempo de leitura da palavra, precisa compreender a palavra. O Espírito Santo que está em mim, ele lhe ajudará a compreender a palavra. Lógico, você está entendendo ler, não está conseguindo, você pode procurar um irmão, você pode procurar o seu pastor, né, que vai sentar com você, pergunta a ele, pede a ele, mas você precisa ter uma conduta diária de prática da leitura. Porque a prática da leitura te levará a uma sensibilidade maior à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. Você compreender o que o Espírito Santo está lhe dizendo, lhe direcionando, lhe orientando. Você precisa ter um tempo seu de oração. Não porque a igreja marcou, né, ou porque os irmãos, ou a denominação que você pertence, marcou uma campanha de oração. Você precisa ter o seu tempo de oração, porque você tem um Deus, um Pai maravilhoso, que tem prazer em conversar com você. E quer conversar com você, e está em você por meio do Espírito Santo. Então, é aquele momento de você parar um pouco, conversar. Você vê que, se a gente lembrar um pouco aqui da história, a gente vai lembrar um momento que Israel foi dominado pela Babilônia, né? Nabucodonosor e seus exércitos dominaram Israel, né? E Israel ficou cativo da Babilônia, depois ficou cativo dos persas. Não havia templo, não havia sinagoga, mas aqueles que eram fiéis ao Senhor faziam suas orações, faziam o seu tempo de devoção ao Senhor. Nós temos o Daniel, que foi um exemplo claro disso, né? Não só o Daniel, como o Misael, Ananias e Azarias também. E a gente, claro, lembra da questão do fornalha de fogo, mas falando do Daniel, você vê que 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, voltado para Jerusalém, claro, a cidade do Senhor, a cidade do nosso Deus, né? E assim eles tinham essa questão, mas não precisava que um sacerdote, não precisava que alguém dissesse: olha, preciso que você ore. Então, você e eu, nós temos que ter essa consciência, que temos uma responsabilidade com o nosso Deus. Quem nos salvou
foi Deus por meio de Jesus. Jesus pagou o preço por nós. Então eu preciso desenvolver a minha vida de comunhão com Ele e viver nesse tempo de comunhão e gratidão, de forma que Ele possa se alegrar comigo. Então, eu e você precisa estar ciente disso. A questão do jejum é uma questão pessoal também. Precisamos, a congregação, a denominação, ela pode até organizar um tempo de jejum, mas eu preciso ter meu tempo, onde eu preciso negar a minha carne, abster um pouco do alimento, né, e me dedicar a um determinado momento ao Senhor. Eu quero que você entenda o seguinte: por mais que a denominação, ou o local que você congrega, fale sobre ensino, oração, jejum, comunhão, isso é um aspecto pessoal, meu e seu, e responsabilidade minha e sua. Eu preciso estar responsável pelo meu tempo de oração. Eu preciso estar responsável pelo meu tempo de leitura. Eu preciso ser responsável pela minha comunhão, pelo meu tempo de comunhão, por procurar os irmãos, por atender os irmãos da minha casa, por estar junto com eles. Porque nós temos que fugir cada dia mais daquele princípio que aconteceu no Éden. Quando Adão e Eva pecam e ali se procura-se culpados. Né? Como quando Deus pergunta a Adão por que ele fez aquilo, ele acusa a mulher. Quando Deus chega à mulher, a mulher acusa a serpente. E a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente fala, eu estou fraco, porque o pastor não está ensinando, porque eu vou para a reunião, eu vou lá para o culto, e no culto não acontece nada. E no culto não acontece nada, todo mundo lá no culto só se preocupa com si. Irmão, a minha vida espiritual e a sua diz respeito a você. A Bíblia diz que cada um dará conta de si. Se cada um dará conta de si, significa que eu e você precisa buscar desenvolver o nosso crescimento, conhecimento em Cristo Jesus. A doutrina dos apóstolos foi passada para mim e para você. A doutrina é Cristo, que foi dado a mim e a você, e foi orientada a mim e você. E quando eu estiver congregado na denominação, com os meus irmãos, congregados, seja num espaço, lá eu preciso contribuir, porque lá eu estou para servir. Embora eu não tenha um cargo eclesiástico, talvez eu não faça parte da música, talvez eu não seja um diácono, talvez eu não seja um pastor, mas a minha vida, que está cheia do Espírito Santo, contribui, porque o fato de eu estar lá, ou trazer uma palavra, ou dar um abraço no irmão, ou ministrar a paz, porque não é só dar a paz e falar que a paz não esteja sobre você, mas permitir que essa paz flua. Isso é serviço com os santos. É você poder estar ali em comunhão. Então, precisamos abrir a nossa mentalidade e entender que estamos ali para servir. Estamos no serviço. Todos devem participar do serviço. O pastor tem a sua responsabilidade de trazer o ensino, sim, uma orientação para a igreja, mas a igreja tem também a necessidade de viver esse ensino e praticar esse ensino na sua casa, na sua vizinhança. Todos foram chamados para exercer a glória de Cristo Jesus, onde quer que sejamos. Não há distinção. Porque naquele dia, no dia que o Senhor chegar, todos nós, cada um de forma individual, dará conta do que fez com a sua vida. Porque a graça que o Senhor deu a você, compete a você desenvolvê-la. Ninguém vai poder desenvolver por você. Ninguém vai poder pregar por você. Ninguém vai poder fazer por você. O que Deus confiou a você é seu e você precisa desenvolver. Então aproveita para se despertar e manifestar a glória que está sobre a sua vida. Você não é menor nem maior. Você não é nem o mais fraco nem o mais forte. Você é a pessoa escolhida por Jesus para manifestar a glória dele dentro das características que ele lhe concedeu. Entenda isso. Não aceite a mentira do diabo dizendo que você não sabe falar, porque o Espírito Santo lhe ensinará. Não aceite a mentira do diabo dizendo que você não pode, porque a graça do Senhor que lhe capacita. Se a gente olhar para a palavra, a gente vai ver que homens que não tinham condição alguma, ou nações que não tinham condição nenhuma, manifestaram a glória do Senhor. A gente olha um Davi que ainda mancebo, ainda jovem, ainda rapazinho, né, enfrenta um Golias, onde todo um exército, quando Golias, por ser grande, né, por ser um gigante, ou quando ouvia desafiar, se escondia, incluindo até o próprio rei Saul, o garoto, o rapaz, Davi, aceita o desafio. Por que aceita? Não estava confiando nas suas forças, não estava confiando em sua capacidade, em sua habilidade. Tanto é que foi colocado para ele, rapaz, você não vai lutar não, porque você vai perder. Por que você vai perder? Esse Golias é guerreiro desde criança, e você? Mas a consciência de Davi, que ele iria lutar contra Golias,
na força do Senhor dos Exércitos. E é essa consciência que eu preciso ter e você precisa ter. Que você vai desenvolver a vida de Deus por meio de... a vida de Deus, que foi por meio de Jesus, que está em mim e você, pelo Espírito Santo. Vamos desenvolver pela graça dele. Ele não chamou homens capacitados. Você olha a palavra, Paulo deixa isso claro. Eu li para vocês uma certa vez, mas eu vou ler novamente o texto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar essa Bíblia de cá. Eu quero ler esse texto com vocês, dentro desse ponto, para você entender. Talvez você está aí pensando, falando, mas eu sou tão pequeno, não tenho capacidade. Tem. Você é tão capaz quanto Davi foi contra Golias. 1 Coríntios, capítulo 1. Deixa eu ver se é o capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 29. Eu vou estar lendo aqui na João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Diz assim: irmãos, reparai, então eu digo para você, irmão, reparai, pois na vossa vocação, então repare no seu chamamento, na sua vocação, repare da maneira que você foi chamado. Aí ele diz: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. Agora entra eu e você. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas, do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, precisa depender. Você não tem condição, você não tem capacidade, você é fraco, você é pequeno, você não sabe falar direito. Está tudo de acordo com a palavra. Deus escolheu as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas loucas. Você é louco? Também. Não tem problema, está até dentro do contexto também bíblico. Para que a glória fosse dele. Deus não me chamou, não chamou você para que venhamos. Não, porque eu tenho, porque eu sou. Não. Importa que ele cresça, que eu faça o quê? Diminua. Então, esse é o ponto que eu quero que vocês tenham bem em mente. Ou seja, não podemos esquecer disso. Temos que manifestar Jesus. E como eu vou manifestar Jesus tão cheio de mim? Não tem como. Eu vou manifestar a minha pessoa, então vai sair Jackson, porque Jackson é inteligente, porque Jackson é sábio, porque Jackson é... Você entendeu? E não é isso que tem que acontecer. É a pessoa de Jesus que tem que aparecer. E as pessoas possam olhar como Jesus é bom na vida desse irmão. Que coisa maravilhosa, como Jesus pegou esse irmão e usa esse irmão tremendamente. Como é bom poder ver Jesus através desse irmão. É assim que nós temos que entender. Mas até nós erramos. Nós chegamos falando, rapaz, fulano é uma bênção. Fulano é uma bênção porque deixou que o Espírito Santo use. Você é uma bênção porque o Espírito Santo vai usar atrás de você. Agora deixa de falar que fulano é uma bênção e glorifica o nome do Senhor. Fala, Senhor, que coisa maravilhosa você tem feito na vida de fulano. Como é bom ver a tua manifestação por meio de fulano. Temos que aprender a falar e mudar o nosso linguajar. Senão a gente vai ficar gerando o que não se deve gerar e também buscando o que não se deve buscar. Me emocionei. Mas vamos lá, vamos seguir. Emoções à parte. Um ponto também que a gente tem que lembrar. No Velho Testamento, lá no Antigo Testamento, a gente lê uma coisa interessante. Para você entender esse pedaço, a gente fala o seguinte: nós estávamos presos, escravos do pecado. Jesus veio, nos libertou. E, como eu disse a vocês, o interesse de Jesus é revelar-se através de nós. Mas isso não é algo obrigatório. Tanto não é que você vê muita gente que um dia rendeu-se a Jesus e a gente faz o que quer. Então Jesus não nos obriga a servi-lo. Mas quando a consciência está em nós de serviço, de entender a libertação que tivemos em Cristo Jesus,
A gente faz como aquela história do Antigo Testamento, se vocês lembram. Dizia que um escravo, ele, quando chegava o ano do jubileu, se lembra que se o escravo fosse um escravo judeu, chegava o ano do jubileu, então ele era livre, ele era libertado. Mas se esse escravo quisesse viver com seu senhor e falasse, não, eu quero viver com meu senhor e não quero ir embora, né? O que é que acontecia? Fazia-se um furo na orelha daquele escravo e aquele escravo passava a servi-lo por toda a vida dele, mas por livre e espontânea decisão. Isso a gente pode até dizer que é escravos de amor. Eu e você somos esses escravos de amor. Jesus nos libertou, mas nos deu a opção de servi-lo. E hoje eu sirvo ele por amor. Não por medo de inferno, não por uma obrigatoriedade, mas porque o que ele fez comigo ultrapassa todo entendimento, toda a compreensão. E até eu fico pensando e falo, meu Deus, graças eu te dou, porque às vezes a gente fica com a vontade de que fosse antes, né? Mas eu posso dizer para vocês que foi o tempo oportuno, foi o tempo preciso. E nesse tempo preciso, ele apagou os meus pecados, ele na cruz ele pagou por todos os que eu cometi, todos os pecados que eu cometi no passado, todos os pecados que eu cometerei no futuro, foram pagos em Cristo Jesus. E eu sirvo hoje, né, por amor e consciência do meu desejo de servi-lo. Eu oro para que o Senhor possa nos dar essa consciência, amados, de não servir ao Senhor por interesse. Não podemos servir ao Senhor por interesse. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito por interesse. Se eu pensar, não, se eu sair daqui eu vou me perder, não. Temos que servi-lo por amor, pela compreensão e entender essa vida que ele me deu. Ele me deu uma nova vida e a nova vida é o próprio Jesus em mim, né? Se lembra que o Paulo diz, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Essa vida que eu quero cada dia mais representar, essa vida que eu quero cada dia mais expressar, que é a vida de Jesus, os seus atos, os seus atos, na verdade, nos meus atos, em simplicidade, em verdade. Não quero trazer holofortes para minha pessoa, mas para a pessoa de Cristo. E se em algum momento alguém falar, poxa, é bom andar com você, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa assim, que eu tenho a liberdade de dizer e falar, não, Jesus ele me ensinou a ser assim, pois ele é assim. E você pode ser da mesma forma, né? Então que o Senhor possa ajudá-los a viver a vida de Cristo Jesus de forma simples, de forma natural, de forma que onde quer que você esteja, exale o bom perfume de Cristo Jesus. Amém, amados? Então, concluímos aqui o nosso segundo pilar, falando dessa doutrina dos apóstolos que corresponde à própria vida de Jesus, em mim e em você. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Vou orar, abençoando a vida de vocês. Pai amado, muito obrigado por tua misericórdia. Ajuda em nossas fraquezas e limitações. Reconhecemos que somos fracos e sem o Senhor não podemos, não conseguimos. Ensina-nos a representar a tua glória e manifestar o teu poder onde quer que tu estejas. Assim eu te louvo, Pai, no nome de Jesus. Seja exaltado e engrandecido para todos sempre. Aproveito para orar e abençoar todos aqueles que estão ouvindo e assistindo essa nossa palavra, esse nosso diálogo. Que sejam ricamente abençoados em Ti e confrontados pelo Teu Espírito Santo a serem ainda melhores no Senhor.
para que eles possam diminuir e que o Senhor venha aparecer. Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Um abraço para todos vocês. Esse assunto nós continuamos semana que vem. Nos vemos, se Deus permitir, quarta, melhor terça, ou virtual ou natural, você é que sabe. E domingo nós temos nossa ministração ainda online, às 9 horas da manhã, tá ok? Então fica atento aí. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Cadê? Oh. Amém. Tchau. Deus abençoe, amados.